Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Nós chegamos ao final do tempo do Natal. O tempo do Natal termina com a festa do batismo do Senhor. Passamos durante esses dias e domingos escutando um pouco os evangelhos da infância e ao mesmo tempo chegamos à festa do batismo, que é quando Jesus se apresenta à humanidade como aquele que veio para pregar a boa notícia, e com o batismo de João justamente aparece a sua missão, a sua manifestação como aquele que tem uma missão a ser desempenhada na sociedade, no mundo, para a salvação. Portanto, a igreja, a partir da festa do batismo do Senhor, vai começar a viver o tempo comum durante o ano, até quarta-feira de cinzas. E essa primeira parte do tempo comum que teremos após a festa do batismo do Senhor, a liturgia nos ajuda a pensar, a refletir sobre as consequências do mistério da encarnação. Deus que veio morar no meio de nós, arma sua tenda no meio de nós, para nos salvar. O Verbo que se faz carne, veio morar no meio de nós. E, ao mesmo tempo, é aquele que veio para manifestar o caminho de volta para o Pai, para Deus. Se pela desobediência do homem em Adão e Eva, nós perdemos essa amizade com o Senhor, agora pela obediência de um que entra na vontade do Pai, até a morte de cruz, e por isso o Pai o ressuscitou, nós entramos dentro da história da salvação, salvos em Cristo. E a salvação é para toda a humanidade, para todas as épocas. Portanto, essa festa do batismo do Senhor nos faz contemplar todo esse mistério da salvação e o início da vida pública de Jesus. Por isso, a conclusão do tempo do Natal, que ora nós celebramos. E é claro que ao contemplar a festa do batismo de Jesus e a nossa salvação, nós também olhamos o nosso próprio batismo, a nossa própria vida batismal, e refletimos sobre como é que está a nossa missão de batizados no mundo de hoje, na nossa sociedade. A liturgia desse domingo, ela tem várias opções de leituras. Tem as leituras tradicionais, de Isaías 42, de Atos 10, Evangelho de Lucas 3. Mas nós também temos leituras à escolha, como de Isaías 40, e depois também de São Paulo a Tito, capítulo 2. Depende um pouco de cada paróquia, de cada região, a escolha dessas leituras. São opcionais, é possível uma ou outra. Mas o Evangelho é o mesmo, tanto para um grupo de leituras ou outro, o Evangelho é o mesmo, de Lucas 3, 15 e seguintes, não é? E aqui aparece essa manifestação de Jesus na sua missão. A missão é muito clara, não é? Muito clara. Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. É a missão de Jesus que vai aparecer com o seu batismo, que João, justamente, que está preparando os caminhos do Senhor, ao ver Jesus se aproximar, ele se questiona, mas Jesus vai justamente dizer, é necessário que agora eu cumpra isso para poder realmente manifestar a minha missão. Não é? João declarou, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Portanto, João já anuncia o batismo cristão, na ação do Espírito Santo, que vai levar as pessoas a entrarem, a fazer parte da Igreja de Jesus Cristo e viver como cristãos, como seguidores de Cristo. Mas o batismo de João, por enquanto, era ainda o batismo de conversão, chamada preparação, para preparar
as pessoas para o Messias que tinha chegado. Aliás, João, o Batista, o batizador, é o único dos profetas que não só anuncia a vinda do Messias, mas é o único que anuncia que ele está no meio de nós. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nesse ponto, João se distingue dos demais profetas, que dizia que chegaria o dia em que o Senhor enviaria o Salvador, o Messias, que viria para salvar toda a humanidade. Mas João, além de anunciar o Messias, ele aponta a sua presença. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João está preparando o povo, e nós sabemos que na sua fala ele chama cada um de acordo com a sua condição a se converter, dentro da sua realidade própria, e para aqueles que queriam aceitar essa preparação, entravam no Rio Jordão para serem batizados. Também diz a leitura, Jesus também entra dentro dessa fila e também se deixa batizar. O Evangelho fala isso, não é? Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Aparece aqui, meus irmãos e irmãs, a manifestação da Trindade. O Pai, Tu és o meu Filho, o Espírito Santo, que está diante como forma de pomba, e o Filho, que é o Verbo encarnado, que está sendo batizado. Com essa manifestação da missão de Jesus, a Trindade que se manifesta, começa a sua vida pública. Praticamente começa justamente o anúncio da boa notícia para todos. Esses primeiros momentos depois da preparação de João para acolhermos e acolherem o Messias, o Salvador. As outras leituras podem ser opcionais, né? Podem ser uma ou outra, não é? E Isaías vai lembrar do servo: eis o meu servo, o meu eleito, ele se compraz a minha alma, né? Eu, Senhor, o chamei para a justiça e o tomei pela mão, não é? E depois os Atos dos Apóstolos, que fala sobre justamente o episódio. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, né, que Deus não faz distinção de pessoas. Nós vimos isso semana passada, quando falamos da Epifania do Senhor, que Jesus nasceu para todos, né? E, ao mesmo tempo, lembra que vós sabeis, aí então ele comenta, né, Pedro comenta, o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Portanto, a marca que permanece é depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Portanto, na pregação, né, aqui de Pedro, justamente tomando as palavras, os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala isso. Vós sabeis o que aconteceu depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus e passou pregando. Portanto, meus irmãos e irmãs, o batismo de João, o batismo que João pregava de preparação para a vinda do Messias, é claro que não precisava Jesus entrar e ser batizado, porque ele era o Messias, é o Messias. Mas ele sim o quis, porque ali se manifestou a sua missão. E dali começa a missão da vida pública. E por isso mesmo terminamos o tempo do Natal nesse final de semana, para podermos aí caminhar com a igreja, como igreja, no tempo comum, vendo as consequências do mistério da encarnação. Por isso nós contemplamos esse grande mistério, a Trindade que se manifesta, o Filho, o Verbo encarnado que está no meio de nós, o início da missão e da vida pública de Jesus. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa do batismo do Senhor,
Nós somos convidados a ver aquilo que o Evangelho coloca. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ou seja, aqueles que vão seguir a Cristo vão ser batizados. Porém, um batismo que vai significar, que vai ser realmente você entrar a fazer parte dos seguidores de Cristo, onde justamente perdoado os pecados das origens, e você se coloca a caminho, como igreja, como povo de Deus, formando um povo, caminhando como igreja. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, eu creio que nós somos muito, que ao celebrarmos o batismo do Senhor, nós refletamos sobre o nosso próprio batismo. E como é que nós, enquanto cristãos, estamos vivendo o nosso batismo? Num tempo em que são tantas perseguições cruentas ou ideológicas ou comunicacionais contra os cristãos, especialmente contra os católicos, nós somos chamados a ver que também o que acontece conosco é que muita gente que está ao nosso redor nem foi batizado. Não é por sermos uma nação de maioria cristã e católica é que nós vemos as pessoas que foram batizadas, nem sempre o foram. Cada vez mais encontramos pessoas que não foram batizadas. Mas não só isso, encontramos pessoas que foram batizadas, mas não têm justamente a preocupação de viver a vida cristã, ou a convicção da vida cristã. Passa a viver uma vida, uma religião a seu bel prazer. Até alguns apresentadores de televisão, entrevistadores inclusive, falam isso, né? Eu sou católico, mas eu não concordo com isso, com aquele outro, eu quero a igreja assim, dessa outra forma, etc. Ou seja, não tem a convicção. Não é a igreja que nos obriga a dizer assim que nós acreditamos, mas a igreja mostra para nós aquilo que significa ser cristão e que deve estar introjetado na vida de cada um de nós. Ou seja, deve ser uma convicção na vida de cada um de nós, vida batismal. Deve em todo o trabalho da iniciação cristã, que hoje, readaptado aos tempos modernos, procura encontrar o caminho para utilizar o mesmo método da igreja dos inícios, da iniciação cristã. Mas é principalmente, meus irmãos e irmãs, descobrir cada vez mais como fazer para que os nossos cristãos e católicos tenham consciência do que significa ser cristão, do que significa caminhar com Cristo, do que significa ser alguém que caminha no Senhor e vive como igreja, e que não quer simplesmente fazer uma doutrina a seu bel prazer, como tem muitos que fundam igrejas ditas cristãs, né, apenas para fazer aquilo que quer, e utilizam apenas alguns aspectos do Evangelho e outros não. Nós estamos numa igreja que tem uma tradição que vem dos apóstolos e que nos mostra o caminho, que nos mostra a revelação. Deus se revela a nós e não podemos escolher essa revelação e uma parte, outra parte não. Nós somos chamados a acolher a revelação e ao mesmo tempo colocar em prática a palavra de Deus. Viver a vida batismal, viver a nossa convicção que vem de dentro. Daí vem nosso desafio hoje, além de levar as pessoas a serem batizadas, a viverem também a consequência do seu batismo na sua vida, no seu dia a dia. Portanto, nesse domingo do batismo do Senhor, encerrando o tempo do Natal e abrindo o tempo comum durante o ano, vendo a vida pública de Jesus e as consequências do Evangelho na vida de cada dia da nossa vida, contemplemos o mistério do batismo do Senhor, onde se manifesta a Trindade e a missão de Jesus, que tem essa missão universal, e reflitamos sobre a nossa vida batismal. Como é que temos vivido, como é que temos proposto o batismo aos irmãos e irmãs, e como temos ajudado as pessoas a serem iniciadas à fé, para que a vida cristã não seja apenas um verniz, mas seja realmente uma convicção, uma experiência de fé na vida de cada um. Tenhamos um bom domingo, uma boa semana,
E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.